Agora eu peço que você abra a sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Acredito que você já sabe que estamos neste livro há mais de um ano. Essa é a nossa 47ª mensagem. E chegamos aqui neste ponto, na última semana de Jesus, hoje no seu último dia, ainda vivo como um ser humano, por assim dizer. Chegamos à virada da quinta para a sexta-feira. Marcos capítulo 14, do versículo 27 aos versículos 42. Eu peço que com a sua Bíblia aberta, na expectativa de que Deus fala com a sua igreja, através da palavra, apesar do mensageiro, para também que, se porventura há alguém em nosso meio que não tem Jesus como seu Salvador, hoje seja o dia deste milagre da salvação. Acompanhe comigo Marcos capítulo 14, a partir do versículo 27 diz: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrando-se em terra, orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. Voltou a 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Amém? Irmãos, nessa hora chegamos ao momento crucial, aonde vai se desdobrar ao rude madeiro. Aqui é um vislumbre de terra santa, de terra sagrada. Após a celebração da cruz, onde a Bíblia diz que eles cantaram um hino após a celebração da última Páscoa. Apesar de que Jesus já havia anunciado que ele seria entregue na mão dos pecadores e que, através de um dos seus amigos, ele seria traído. Jesus assenta à mesa com os seus discípulos. Eles ainda estão confusos.
Eles ainda estão buscando a entender quem será que haveria de traí-lo. Após o drama da cruz, aonde uma mulher quebra o alabastro cheio de nardo puro, simbolizando a morte e a unção da ressurreição do nosso Salvador, nas câmaras escondidas, nos ântrios de Jerusalém, o Sinédrio conspirava sobre a morte do Filho de Deus. Mas é nessa hora, irmãos, é nesta hora que eu simplesmente caio de joelhos a ver o meu Salvador. Ainda não está pendurado naquela rude cruz, mas agonizando naquele jardim, talvez após a meia-noite, aonde ali ele seria esmagado. E o seu pavor não é o medo dos homens, não é o horror da cruz. O seu pavor vai para além de dores tópicas, físicas e até emocionais. O seu pavor tem a ver comigo e com você. Este quadro, este recorte, é terra santa, é terra sagrada. E hoje eu quero falar sobre a agonia da cruz. Porque a maior de todas as agonias não foi no madeiro. Apesar de estar no nosso ideário, por causa dos filmes, a dor extenuante, a dor insuportável do nosso Salvador, e eu não tenho dúvidas disso, a maior agonia de Jesus não foi na cruz, foi sozinho, na escuridão de uma quinta/sexta-feira, aos céus de Jerusalém, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esta hora. Eu quero dizer aos meus irmãos que eu não posso escavar tão fundo nesse texto. Eu gostaria de conseguir entrar no mais profundo dessas palavras. Durante esses dias eu fui totalmente consumido por este senso de total inadequação. Mas graças a Deus, irmãos, que a mensagem é maior do que o mensageiro. E que nesta noite a minha expectativa é que esta palavra entre no seu coração. E você saia daqui vislumbrando que o nosso Salvador não ficou prostrado. Ele se levantou. Ele levantou a sua cabeça. E resoluto, ele foi até o medonho lenho, em meu e em seu lugar. Me permita esta noite arranhar a superfície desse texto e, em busca de entendermos mais a agonia da cruz, estabelecer 4 cenas pela qual deve encher o nosso coração de tanto tremor, de tanto temor, de tanta reverência, de tanto constrangimento, mas ao mesmo tempo de tanta esperança de que ele não ficou prostrado. Ele se levantou e disse: basta, o Filho do Homem será entregue. Sobre esta cena dramática, horrorosa, a agonia da cruz, o Senhor Jesus Cristo está cônscio de que, apesar do desfecho inalterado,
Em sua humanidade, ele está sentindo o pavor da cruz, não do lenho, não do madeiro, mas a possibilidade real de que ele seria afastado do seu Pai. Uma única vez na eternidade, que em uma fração de milésimos de segundos, eu nem posso cogitar aqui, ele se afastaria de Deus o Pai, ele sendo Deus homem. E na agonia da cruz, irmãos, em primeiro lugar, ele revela o coração dos seus discípulos. Versículos 27 a 31, atenção. Versículos 27 a 31. Após cantar o hino, versículo 26, Jesus revela que todos os seus discípulos se escandalizariam nele. Literalmente, eles tropeçariam, eles voltariam atrás, eles abandonariam Jesus. Nós sabemos que isso já havia acontecido com Judas Iscariotes, mas agora Jesus está dizendo que todos eles, sem exceção, todos eles não o seguiriam. Cumprindo então a profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 7, pelo qual não irei ler, fica aí a referência para os irmãos. Zacarias 13, 7. Jesus cita Zacarias, capítulo 13, versículo 7, quando diz que o pastor será ferido e todas as ovelhas se dispersarão. Esta cena está decretada nos planos de Deus. Não é um acidente, não é um plano B. Jesus não foi pego de surpresa. Porém, em sua humanidade, cada vez mais ele adentra a este cenário caótico, horroroso da cruz. Em uma palavra de esperança, ainda no versículo 28, atenção, ele já diz que apesar de morrer, ele ressuscitará e ele irá diante dos seus discípulos para a Galileia, para o seu quartel-general, aonde iniciou-se o seu ministério. Isso aconteceria após a ressurreição. Mas agora Jesus sai daquele cenáculo mobiliado, e ele alerta aos seus discípulos dizendo: eu vou morrer, mas eu ressuscitarei. E aí Pedro, em um lampejo de coragem e ousadia, no versículo 29 ao versículo 31, interpela Jesus. Ao longo deste discurso solene, marcante, agonizante, e Pedro diz, versículo 29, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Vocês percebem, irmãos, que Pedro, ele não somente confronta Jesus, mas ele quase que desmente Jesus. Porque no texto anterior Jesus diz, todos irão se escandalizar. Pedro diz, todos menos eu. E ainda pior, ele está dizendo que todos são capazes de se escandalizar, de voltar atrás, mas ele jamais. Jesus sabe da sua fraqueza, inclusive no Evangelho de Lucas, o texto que Edinho leu hoje, não chegou a essa parte, mas Jesus diz, Pedro, Satanás já te reclamou, já te pediu para te testar, e você vai cair. Jesus sabia que era um momento de prova, não somente para ele, mas para os seus discípulos. Por isso Jesus diz, versículo 30, atenção, em verdade eu vos digo, Pedro, que hoje,
nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Eu não quero me ater a uma harmonia dos evangelhos sobre esta hora da noite, da madrugada. Apenas dizer que aqui galo é galo, viu? Eu vi alguns videozinhos aí, tolos, bobos, na internet, dizendo que não existia galo naquela época. Isso é tolice, é bobagem, esquece isso. É galo mesmo. E naquela cultura, quando não havia relógio, os sinais naturais da vida eram muito importantes. E nesta ocasião, segundo bons comentaristas e arqueólogos, esse momento provavelmente seria cerca de 3 horas da manhã. Seria aí, nesta última vigília da noite, penúltima, melhor dizendo, na terceira vigília da noite. Aqui apenas pormenores. O fato é que antes do amanhecer, atenção, Pedro negaria Jesus. Versículo 31, Pedro parece que está resoluto, parece que a sua fé é inabalável, e ele diz ao Senhor, ainda com mais veemência, ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Eu dou esse ar de risada, irmãos, porque eu penso em mim mesmo. Quantas vezes nós não estamos cheios de si? E no registro de Lucas, a Bíblia diz que quando isso acontece, o olhar de Jesus com Pedro se cruzam. Na hora que o galo canta. Mas isso será uma cena para um outro momento. O momento da humilhação da cruz. Mas não era só Pedro, viu? Porque às vezes nós temos a tendência de só falar do outro, né? Pedro se coloca. Veja aí o versículo 31 na sua Bíblia. O texto diz que da mesma maneira diziam todos, vocês estão comigo? Versículo 31. E da mesma maneira diziam o quê? Todos também. Então deixa eu lhe dizer que se eu e você estivéssemos lá, também diríamos a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer. Nessa hora deveríamos estar de joelhos dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quem é suficiente a isso? Todos se escandalizaram. E nesse sentido, irmãos, Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele tem o controle nas suas mãos. Ao mesmo tempo, Jesus mostra a sua paciência ao discipular aqueles fracos homens, apesar de acharem que são fortes. Inclusive Pedro, em um ímpeto carnal, vamos ver isso depois, no momento que Jesus é pego pela turba ensandecida, Pedro consegue pegar a espada de um dos soldados e golpeia-lhe na orelha. É só um parêntese aqui. Quem é que quer acertar a orelha do outro? Eu acho que ele quis acertar a jugular. Eu acho. Só que ele errou. E Jesus Cristo pega a orelha daquele homem e faz, por assim dizer, o último milagre nesse sentido. Eles estão cheios de si, irmãos, e Jesus é paciente com os seus discípulos. Esta é a agonia da cruz. Jesus olha para nós hoje e ele tem sido paciente. Eu não estou dizendo que isso é uma graça barata, que a paciência de Jesus não tem limite, não é isso que eu quero dizer.
pois ele também age em justiça, ele também age de forma disciplinadora, corretiva, para transformar os seus discípulos. Mas aqui é muita paciência que Jesus dispensa aos seus discípulos, porque precisamos da graça de Deus, irmãos, porque todos nós somos passíveis a abandonar Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fecha-se as cortinas desta cena e abre-se outra. A partir do versículo 32, irmãos, atenção. Eles vão para um lugar chamado Getsemane. Veja versículo 32 aí na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. Era um horto na encosta do grande Monte das Oliveiras. Ali foi, na última semana de Jesus, aonde ele estabeleceu o seu trânsito final. O texto sagrado vai nos dizer, irmãos, que era de costume Jesus ir para este horto, local frequentado por ele e por seus discípulos, conforme João capítulo 18, verso de 1 a 2. Estudiosos até acreditam que era um local privado, de cultura de prensa do azeite da oliva. A Bíblia não diz isso, mas como era de costume Jesus se retirar ali, ele ficava de forma restrita, privada. Pode ser que de fato fosse um local onde uma pessoa já o conhecia e permitiria que aqueles discípulos junto com Jesus entrassem ali. E no versículo 33, atenção, Marcos capítulo 14, versículo 33, o texto diz que Jesus está com os 11 aqui, e agora em particular chama Pedro, Tiago e João. É interessante aqui que é a terceira vez que este grupo se torna seleto entre os discípulos. Pedro, Tiago e João. Não tem uma razão aparente, mas queria Jesus em alguns momentos chamar, em particular, discípulos para ensinarem algo ainda mais profundo. E foi ali, irmãos, longe da presença dos demais, mais ou menos aproximados de Pedro, Tiago e João, que para mim acontece a cena mais impressionante das Escrituras. E aqui eu estou falando para mim. A agonia de Jesus. A Bíblia diz que no versículo 33 ele começou a ter pavor e angustiar-se. A palavra pavor é choque, admiração. Jesus foi tomado por um senso, por um vislumbre daquilo que haveria de acontecer. A palavra pavor é alguém que está totalmente em choque. Esta palavra ocorre pelo menos mais 6 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, as multidões ficaram espantadas com o que Jesus fez, Marcos 9 e 15. Marcos 16:5 diz que as mulheres ficaram aterrorizadas com a presença do anjo em cima do túmulo. A mesma palavra aparece aqui. Jesus está apavorado. Como assim? O Deus encarnado? Apavorado? Como assim? Eu sou sincero, irmãos, que esse texto sempre me incomodou. Porque Jesus, sendo Deus, ele não poderia ter medo de nada, concorda? Mas o texto está dizendo que ele está apavorado. E não somente apavorado, em choque, mas ele está angustiado. A palavra angustiado é estrangulado. Sabe alguém sem ar?
Sabe alguém que está sendo pressionado? O termo indica uma pressão agonizante, emocional, intensa. Esse termo também ocorre não muitas vezes, mas o apóstolo Paulo usa esse termo em Filipenses capítulo 2, versículos 26, quando diz que ele estava angustiado por causa da doença de um cooperador dele. E para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, ele queria saber notícias. A palavra ali é angustiado, alguém que parece que não consegue sair daquele cárcere. Então agora eu quero que você pinte este quadro na sua mente. Você está apavorado e você está angustiado. Mas se fosse eu e você, até é fácil de entender, concorda? Mas é Jesus, irmãos. E no versículo 34, para concluir este horrendo quadro, ele mesmo diz, não foi só uma percepção das testemunhas oculares, mas a Bíblia diz que ele mesmo diz, a minha alma está profundamente triste, e ela está triste até o quê? A morte. E é nesse momento, irmãos, que Jesus declara o porquê que ele está apavorado e angustiado. Porque como Deus homem, aqui é a união hipostática de Jesus. Nomezinho para impressionar vocês. As duas naturezas em um só ser, essa é a ideia. Que é um grande mistério. O Deus homem ao mesmo tempo. E nesse momento Jesus revela toda a sua humanidade. Mas escute, irmãos, este pavor e esta angústia não é por causa da dor agonizante da cruz que haveria de asfixiar ele até a morte. Não era da supressão, não era da penetração das lanças, dos porretes e dos açoites que ele haveria de receber. Não era. O meu Salvador, a Bíblia diz que ele é homem de dores. O seu pavor e a sua angústia é por causa dessa palavra, morte. Ele já sabia, claro. Ele já havia declarado pelo menos 3 vezes antes, eu tenho que morrer. Mas é no Getsemane que ele mostra o momento crucial que este vislumbre se dá em sua alma, no seu íntimo. E o Deus encarnado mostra que, por causa da morte, ele vai se separar do seu Pai. Por causa da morte haverá um momento que eu não sei descrever, que o seu Pai vai se afastar dele. Coisa que era para acontecer só comigo e você, porque somos alienados de Deus. E por causa do nosso pecado já nascemos separados da santidade do Senhor. Mas ele é o santo, ele é o Deus encarnado, ele é o próprio Filho eterno do Pai, em quem o Pai tem todo o prazer. Mas neste momento ele provaria a morte. Isso não foi uma encenação. E por isso que no versículo 35, irmãos, o texto diz que ele foi mais um pouco adiante. Outro evangelho diz que é cerca de um tiro de pedra, uma expressão idiomática para a época. Um pouco mais adiante, até onde uma pedra pode ir. O texto diz que ele vai mais à frente, em total pavor, em total angústia, e diz, atenção ao verso 35, orando, se possível for,
passe daquela hora e disse, versículo 36, Abba, Pai, todas as coisas me são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém como eu quero, mas como tu queres. Nesse momento ele já está tão angustiado que a Bíblia diz que ele sua e ao mesmo tempo o seu suor lança sobre os seus poros gotas de sangue. Conforme diz Lucas 22, 43. Ele orava mais em agonia e mais intensamente, e o próprio Lucas também diz que um anjo vem e o assiste, porque aquele momento é simplesmente sem precedentes para o Filho de Deus. Agora a pergunta que eu lhe faço, atenção meus irmãos, é por quê? Por quê? Ele não é Deus? Porque Jesus estava para receber um cálice. Cálice significa um símbolo da justiça de Deus neste contexto. Em outros contextos, cálice significa a celebração de um Deus Todo-Poderoso. Como, por exemplo, o Salmo 23. O meu cálice transborda. Nesse caso aqui, é símbolo de juízo, conforme diz outros textos das Escrituras. O versículo 35, irmãos, diz que ele se prostra em terra. Então perceba, o Filho de Deus em terra, prostrado, dizendo, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim a tua ira, afasta de mim a tua justiça. E era nessa hora, irmãos, que eu queria estar lá. Para dizer, desculpa, Senhor. Porque esse cálice, dentro deste cálice está o meu pecado. Mas eu sou como Pedro, provavelmente, certamente eu estaria dormindo. Mas ele estava para beber o meu pecado. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu farei, que me distancia da santidade de Deus, o santo haveria de beber, puro, sem mistura. Não pode cair nenhuma gota no chão, não pode cair nenhuma gota no chão. Ele não pode cuspir, ele não pode dizer, peraí, é só um pouquinho. Tem que ser todo! Porque é o meu e o seu pecado. Por isso que ele está apavorado, irmãos. Por isso que ele está angustiado. É o horror dos meus pecados dentro daquele cálice. Você pode entender isso? A gente brinca com o pecado, a gente transige com o pecado, a gente banaliza o pecado e o Senhor, o Rei da Glória, está no chão, na sua humanidade, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não dele, mas meu e seu. Meu e seu. Por isso que ele veio. Na plenitude dos tempos, por amor, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, para redimir os que estão debaixo da lei, para que através disso nós também fôssemos chamados filhos de Deus, e clamamos também pelo nome de Jesus, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 6.
Irmãos, nessa hora Jesus está na sua última tentação. Lucas 22, 53 vai dizer que esta é a hora e o poder das trevas. O texto sagrado não diz, apenas Lucas revela isto, mas eu posso concluir, segundo Lucas 22, 53, que o inferno estava todo olhando para esta cena. Será que ele vai desistir? Será que ele vai dizer, não, pai, isso não? Porque lembra, Jesus é homem. E o inferno não sabe os propósitos de Deus. E na hora e no poder das trevas, sem dúvida, Satanás estava agindo para que Jesus não bebesse o cálice. Ah, irmão, se Satanás tivesse tido sucesso, se Jesus não tivesse bebido este cálice, o único lugar que deveríamos estar agora era no inferno. Apesar da agonia, apesar do pavor, apesar de beber o cálice do Senhor sem mistura e bebê-lo todo, Jesus está ciente de que naquela hora, como sendo Deus homem, humano, ele precisava, obviamente, cumprir as Escrituras. Ele era o único que poderia fazer isso, em obediência ao Pai, em amor aos pecadores. Que grande amor, irmãos! Que grande amor! Nesse sentido, irmãos, o cálice não era surpresa. O cálice não seria um acontecimento após prisão. O cálice significa morte, separação de Deus. Por isso que Jesus bradou na cruz: Deus meu, Deus meu. Cumprindo o Salmo 22, verso 1. A agonia e o pavor de Jesus deu lugar a uma quietude silenciosa de submissão. Veja versículo 36, o texto diz: mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Em total representação da sua humanidade, Jesus triunfa e agora o inferno se desespera. Parece que ele não vai desistir, porque ele orou dizendo: passa de mim, mas ao mesmo tempo ele disse: não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ah, irmãos, como o inferno se desespera quando vê crentes obedientes ao Senhor. E Jesus é o nosso supremo modelo para tomar toda a mistura do cálice, contido o meu e o seu pecado. Fecha-se a cena do pavor e da pressão. Jesus não está sozinho, mas é como se estivesse sozinho. Você já se sentiu com pessoas, mas ao mesmo tempo só? É ruim, não? Mas Jesus está com aqueles fracos discípulos que ele disse: eu vou amar vocês e vou amar até o fim. E aí no versículo 37, irmãos, atenção. A Bíblia diz que neste interregno Jesus vai até os discípulos, preocupado também com eles. E a Bíblia diz que ele os achou dormindo. A semana foi intensa, o dia foi intenso. Eles costumavam andar quilômetros por dia.
A Bíblia diz que não somente havia um cansaço físico, mas havia um cansaço emocional, porque eles estavam extenuados de tristeza. Mas em particular, irmãos, veja versículo 37, que Jesus em particular fala com um dos 11. Quem foi esta pessoa no versículo 37? Pedro. Que foi aquele que disse o quê? Eu não vou lhe abandonar. E ainda mais impressionante é que no versículo 37 a Bíblia diz que Jesus chama Pedro de Simão. O primeiro nome de Pedro, nome aramaico, comum para a Galileia, para o norte, para Israel como um todo. Mas lembra que Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro, que ele era uma rocha? Tu és Pedro e sobre esta pedra. Mas ele não chama Pedro mais de Pedro, ele chama Pedro de Simão. Porque essa rocha é de barro. Essa rocha precisa da rocha que é Jesus. E ele diz: Simão, você não pode nem vigiar comigo por 1 hora, vigiai, veja versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No momento de mais angústia de Jesus, irmãos, Jesus está preocupado com os seus discípulos, eles estão dormindo. Jesus está dizendo: vocês vão tropeçar, vocês vão cair na tentação. E qual é a tentação? Qual é a tentação aqui quando ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então por isso vigiem para que vocês não caiam na tentação. Qual é a tentação aqui nesse texto? Negar Jesus. Ele vai ser tentado. E mais na frente, Pedro cai nessa tentação. Por isso, irmãos, que a oração é a grande arma para não cairmos nas tentações. Há quem diga que o crente de joelho nunca tropeça. O espírito está pronto, a ideia é: eu escolhi vocês, eu vou capacitar vocês, mas enquanto vocês viverem na carne, esta carne é pecaminosa, o pendor da carne é fraco. Aqui, irmãos, não é um texto para a gente ficar dizendo: a gente pega, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, irmãos. Aqui o tom é grave, o tom é urgente. Orem comigo, vigiem comigo, que agora vai ser a hora da pior tentação de vocês. Vocês vão querer me abandonar. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Versículos de 39 a 42. Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E mais uma vez, versículo 40, voltou, achou-os dormindo pesados de olhos. É interessante, irmãos, que o Evangelho de Lucas vai dizer que eles estavam tristes. Muito tristes. Alguns dizem, né, a ciência diz que às vezes a pessoa consumido de muita tristeza, um dos artifícios do corpo é tentar lhe desligar, para que você de alguma forma consiga reestabelecer. Claro que não acontece com todo mundo, por vários motivos, nem tenho capacidade de explicar aqui, nem quero, nem posso e nem quero. Mas o sono é uma maneira biológica do corpo dizer: você está em um estado de alerta muito grave. Então você precisa desacelerar. Lucas, sendo médico, ele vai dizer, só ele diz, que eles estavam consumidos de tristeza também. Mas Jesus diz mesmo assim: vocês precisam vigiar comigo. E aí quando vem o versículo 41, irmãos, versículo 40, na última vez que Jesus vai, na terceira vez que Jesus vai, os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que responder a Jesus.
Foram pegos no flagra 3 vezes. Eles não sabiam mais o que dizer. Nesta hora, Jesus já estava suado, a sua roupa provavelmente já estava com manchas de sangue por causa do fenômeno que aconteceu, dos poros da sua pele, por conta do estresse extenuante que ele enfrentou. E aí, irmãos, pela terceira vez, versículo 41, ele diz assim, olha, atenção, versículo 41, dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. Nesse versículo, irmãos, enquanto eu queria estar no Getsemane para dizer, Senhor, me desculpe, viu? Você está bebendo, o meu pecado está aí dentro deste cálice. Mas agora eu também queria estar lá e dizer assim, Senhor, mas levante-se, não desista, por amor a mim, pois foi para isso que você veio, não foi? Mas ele não precisava disso, ele não precisava porque o texto diz, basta, e agora o Filho do Homem está resoluto, ele levanta sobre os seus pés, provavelmente ele sacode o pó daquele horto, daquele local que tinha grama, que tinha areia, ele está suado, ele está talvez de fato sujo, porque a Bíblia diz que ele estava prostrado no chão, e ele diz, basta, e eu posso vislumbrar, irmãos, o rosto resoluto do meu Salvador, talvez já vendo na sua onisciência a turba com gosto de sangue chegando perto do horto do Getsemane. E ele chega para os seus discípulos e diz, vamos nos levantar daqui, o traidor está chegando. Ele levantou. E ele mandou os seus discípulos se levantarem também. Porque agora à sua frente está só a cruz. Não há mais batalha. Não há mais agonia. Não há mais, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O nosso general venceu mais uma batalha. Amém, irmãos? Ele já tem cicatrizes. Ele já tem cicatrizes desde o deserto, aonde Satanás por 40 dias ficou tentando tentá-lo, ficou investindo a tentar para que ele desistisse. O nosso general é capaz, apesar do momento de pavor e angústia por causa da morte dos nossos pecados e a separação do Pai, ele levanta-se e diz, basta, agora o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele venceu a tentação. Mais uma vez ele venceu a tentação. Mais uma vez ele ora por seus discípulos. Mais uma vez ele é o triunfante. Mais uma vez os méritos é só dele. Oh, irmão, se dependesse de nós, o máximo que a gente pode fazer é babar e dormir e cair no sono. E é ele que ajuda nas nossas fraquezas, como diz Hebreus, porque ele sabe o que é ser tentado. Ele recebeu na pele toda e qualquer tentação, mas ele sempre se levantou vitorioso. A turba chega, a senha é um beijo. O Evangelho de João diz que perguntam, aonde está Jesus? E ele diz, eu sou! E todo o exército cai. Estou aqui, podem me levar. A agonia acabou. Se seguirá a humilhação da cruz.
que é uma cena para o próximo domingo. Coroa, turbante, um caniço como um rei humilhado, bofetadas, cuspe no rosto, açoites, até ir ao madeiro. Mas a batalha já tinha sido vencida no Getsêmani, irmãos. Escute, a agonia da cruz travou-se não no madeiro, mas nessa oração. Se possível, passa de mim este cálice. Quem é Jesus? É o Deus encarnado. O Deus que sabe o que é padecer, experimentado nos sofrimentos. Quem é Jesus? É aquele que agonizou com pavor por causa do peso do meu e do seu pecado. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus, disposto a dar a sua vida no lugar dos pecadores. Jesus venceu todas as batalhas que enfrentou. E Jesus é o nosso advogado fiel, e é Ele que também peleja por nós. Irmãos, nós não podemos nada sem Jesus. É Ele que nos ajuda a batalhar a fé, amém, irmãos? Ele vai à frente, Ele se levantou, glória a Deus, Ele se levantou. Mais uma vez, apesar das cicatrizes, Ele venceu o inferno para também nós vencermos com Ele. E mesmo na sua agonia, Jesus se preocupa conosco. Enquanto dormimos, Ele está dizendo: vigiem. Finalmente, irmãos, Jesus é aquele que nos ensina que a maior de todas as batalhas não se vence com o poder da carne, não se vence com a perspicaz, com o gerenciamento de crises. As maiores batalhas da nossa alma se vence com oração, joelho no chão, lágrimas no rosto. Não estou dizendo que eventualmente não vamos nos levantar a agir. O que eu estou dizendo é que as nossas batalhas se vencem aos pés de Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim, é aquele que tomou o cálice da ira de Deus, e que neste cálice estava misturado todos os meus pecados. E agora, resoluto, ele vai para a cruz para dizer: está consumado. Quero falar com você hoje, crente. Vamos vigiar. Pois o próprio Pedro disse em sua carta: vigiemos e sejamos sóbrios, porque o diabo é como um leão a nos arrodear, bramando, querendo nos tragar. Parece que Pedro aprendeu a lição, não? Vigiemos, irmãos. Vigiemos, homens. Vigiemos, mulheres. Vigiemos, jovens. O Espírito está pronto. Se você é um crente, você é um salvo. Mas ainda vivemos na carne. Vigiemos. Porque o inimigo é astuto. E ele quer que tropecemos. Pastor, mas eu não dou conta não. Eu sei. Eu também não dou.
E quando vacilarmos, irmãos, recorramos para aquele que venceu a tentação, que é o nosso advogado fiel. E disse: basta. Eu venci o mundo. Confie em Jesus. Deposite o seu coração, a sua mente, a sua força, a sua vida aos pés de Jesus. Porque Ele vai à frente. Porque Ele venceu já todas as batalhas. E você que não é crente ainda, você acha que Jesus estava com medo da cruz, dos homens, dos malfeitores, da humilhação, do sofrimento? Você assistiu apenas um filme de Mel Gibson. Agora, no Getsemane, eu lhe mostrei que Jesus estava apavorado e angustiado, porque ele receberia o cálice da ira de Deus por causa do seu pecado. E ele bebeu todo, e ele bebeu sem mistura, e ele bebeu até o fim, para que você creia nele e confie, para que você receba perdão e vida eterna. Creia nisso, para que você saia daqui hoje, perdoado, constrangido, sim, constrangido. Meu Deus, Jesus fez isso por mim. Mas ao mesmo tempo alegre, porque ele se levantou e foi até a cruz. Na agonia da cruz, irmãos, achamos paz, quietude, fé, esperança e amor. Na agonia do Getsemane, encontramos a face escondida de um Deus que nos ama e está pronto para nos perdoar. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. E por esse texto que é tão profundo. Apesar de mim, faz decantar estas verdades nos nossos corações. E que venhamos a contemplar a agonia da cruz, não no madeiro, mas ainda no Getsemane. Mas ao mesmo tempo possamos vislumbrar que ele não ficou prostrado, ele levantou. E foi resoluto até o madeiro medonho. Por amor a mim e aos meus irmãos. Nos enche desta verdade. Nos nutre com esta esperança, na certeza de fé. E de que agora, diante das batalhas, Ele ainda vai adiante de nós. Porque Ele é o nosso general capaz. Ele já batalhou todas as batalhas, ele está com cicatrizes. Ele sabe o que é padecer. E Ele nos dá o rumo da vitória por meio da sua cruz. Ó Deus, Pai, pois podemos te chamar de Pai também, por causa de Jesus. Nos faz contemplar a agonia da cruz. E nesta convicção de fé, nos alenta, nos anima, nos exorta, nos encoraja, nos repreende ao nosso sono, para também nos levantar e batalhar pelo nome de Jesus. Pois assim oramos, no nome daquele que já venceu e que prometeu voltar e ainda travará a última batalha por nós. E que no fim estaremos salvos em seus pés. É assim que nós oramos, em nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém.